Bom dia, paz do Senhor, queridos. Amém? Sente-se. Sei que o Senhor, eu não sei você, mas eu estava ali. O Senhor estava me tocando, senti fortemente a presença do Senhor nesta manhã, neste lugar. O Senhor está aqui. Amém? Vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Amém? Mas agora que você sentou e descansou, eu quero que você se coloque de pé. Eu quero aproveitar você que está aqui nesta manhã e nós vamos orar pelos enfermos, nós vamos orar por aqueles que estão acamados. Eu quero colocar nesse momento, eu sei que o Senhor conhece todas as vidas, mas em especial quero orar pela Elaine, é uma líder de um projeto chamado Projeto Âncora, ela tem algumas enfermidades. Quero orar pelo pastor Cleiton, pastor Ney e todos aqueles a qual estão enfermos nesta manhã. Quero aproveitar que a igreja está aqui, eu estou sentindo fortemente a presença do Senhor. Quero orar para que o Senhor envie a cura a todos aqueles que estão sendo afligidos pela enfermidade, aqueles familiares que estão vivendo isso na sua casa nesse momento. Vamos orar. Pai, nós te damos graça, a tua igreja está reunida aqui, a tua presença é forte neste lugar, ó Pai. Por isso nós reunimos nesse momento as nossas orações e entregamos a ti agora, Senhor Deus, a nossa fé, clamando pelo Deus que cura, pelo Deus que restaura, e que o Senhor visite agora esses nomes a qual nós falamos, ó Deus. Senhor amado, eu posso ter esquecido o nome de alguém, mas o Senhor não esquece ninguém. Por isso visita aquele que está enfermo, aquele que está no hospital, aquele que está acamado, aquele que está enfermo, Senhor Deus, aquele que foi atingido por alguma enfermidade. Senhor, tu és o Deus da cura. Cura, Senhor Deus, neste momento. Esta é a marca, Senhor Deus, da tua igreja, uma igreja que se posiciona, que guerreia, e nós repreendemos agora toda enfermidade. Nós repreendemos agora, Senhor Deus, esse Covid-19, o câncer, Senhor Deus, problema estomacal, renal, Senhor amado. Nós apresentamos a vida agora, Senhor Deus, dos teus filhos. Visita agora, Senhor, de maneira poderosa, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que está enfermo na sua alma, Senhor, visita também, Senhor Deus, neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um grande aplauso ao Senhor nesta manhã. E assim que você se assentar, abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo de número 2. Atos, capítulo 2. Bom, queridos, durante os dias de Jesus, era comum a existência de algumas comunidades, ou de pequenas comunidades. Era comum isso. Nós podemos ver isso no relacionamento dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Eles eram uma comunidade. Judas era o tesoureiro daquela comunidade. Eles tinham tudo em comum, eles dividiam todas as situações, caminhavam junto, comiam junto. Era normal naquela época eles terem esse tipo de ação. A igreja primitiva, e é disso que eu quero falar nesta manhã, porque nós estamos falando de cristianismo, nós estamos falando de cristianismo e as religiões, e algumas pessoas precisam entender que o cristianismo é um estilo de vida, que o cristianismo é um modo de viver, né? Jesus não veio trazer uma nova religião, Jesus não veio implantar uma nova religião, Jesus veio implantar uma nova vida, um novo estilo de vida, uma nova forma de viver. E eu quero refletir com você nesta manhã. Bom, essa comunidade, ou essas comunidades, elas tinham um nome, me desculpe talvez a pronúncia, talvez eu não vou pronunciar da forma correta, era Abrura, ou Rabura, não sei qual é a pronúncia correta, mas esse era o nome dessas pequenas comunidades. E eu não estou dizendo aqui que nós devemos retornar a viver dessa forma, nem dá, né, nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um tempo onde o mundo, a sociedade está cada vez nos impelindo, nos lançando a não nos relacionarmos, a não estarmos juntos, não é verdade? Covid-19,
a tecnologia. Cada vez mais nós estamos sendo acostumados a não se relacionar, a não viver em comunidade. Em cada momento nós estamos cada vez mais ficando isolados, cada vez mais ficando sozinhos. Em Hebreus capítulo 13, verso de número 16, não precisa abrir, a palavra do Senhor diz assim: não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Deus diz assim, olha, não se esqueçam de fazer o bem. Eu quero aproveitar aqui e abrir uma janela. Você vem à igreja, traga um alimento para que nós possamos preparar cestas básicas, aquelas pessoas que necessitam. Guarda isso no teu coração. Tenha isso como um hábito de vir à igreja e trazer um alimento para que nós possamos montar as cestas básicas e entregar a essas famílias que tanto necessitam. Mas em Colossenses 3,12, o Senhor também diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Para viver em comunidade, para se relacionar, nós precisamos ter humildade, nós precisamos ter compaixão, bondade, mansidão e paciência. E olha, o apóstolo Paulo diz assim, profunda. Ele está falando de uma intensidade, tem que ser algo profundo, não é na superficialidade, é algo profundo, ter esse relacionamento em comunidade. Então vamos pensar na igreja primitiva, vá comigo aí no capítulo 2, verso de número 42 ao 47, um texto que eu gosto muito da palavra do Senhor, quando fala da comunhão dos cristãos. Esse é o subtítulo do meu capítulo, a comunhão dos cristãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegrias e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Amém? Crente não tem que ser rabugento, crente tem que ser agradável, crente tem que ser aquele que ganha a simpatia de todos. Eu quero dar um testemunho aqui. Nós estamos com um programa, com uma parceria, CEAF, uma parceria com a Unifacamp, e algumas pessoas que estão fazendo psicologia, estão tendo grupos aqui, trabalhando com pais, com adolescentes, com mulheres. E algumas pessoas que não conheciam a igreja, que tinham até um certo receio, eu posso falar isso porque eu conheço uma boa parte dessas pessoas, elas estão vendo a igreja hoje, elas estão vendo a comunidade hoje de uma outra forma, de uma outra maneira. Nós precisamos mostrar ao mundo, nós precisamos quebrar esse tabu que existe diante de muitas pessoas de que o crente é alguém rabugento, é alguém que não, enfim, sei lá qual é o adjetivo que eles pensam. Mas, quando nós falamos da comunidade, toda a comunidade, e certamente você na sua casa tem princípios lá na sua casa, sim ou não? Que são diferentes dos princípios da minha casa. Como eu governo a minha casa, como eu governo a minha família, ou como a minha família se relaciona diante das regras que nós colocamos. Toda a comunidade, ela tem princípios, ela tem valores a qual regem esse grupo de pessoas. E não era diferente a igreja primitiva. Ela tinha regras, elas tinham princípios. E se nós estamos falando de cristianismo, se nós estamos falando de religiões, que é o tema do mês, cristianismo e as religiões, o cristianismo tem os seus princípios. Ser cristão tem os seus princípios. E nada melhor do que aprender com os primeiros cristãos, com a igreja primitiva, quais eram esses princípios. Quais eram os princípios que norteavam suas vidas? Quais eram os princípios que norteavam esta comunidade? Nós somos uma comunidade aqui. Quais os princípios que devem reger esta comunidade? Quais são os princípios que devem reger a igreja nesses dias? Porque foram esses princípios que conduziram, que guiaram aquele povo.
assim como há princípios que devem ser seguidos e observados por nós para serem guiados ou para nos guiar ao propósito do Senhor. Nós lemos Apocalipse nessa manhã, neste lugar. Nós sabemos que o Senhor vai abrir o livro, que haverá o dia do juízo e que nós estamos sendo conduzidos para este momento, aonde todos serão julgados, aonde todos apresentarão seus pensamentos, suas falas, suas atitudes, suas ações. Nós não podemos esquecer disso, que há princípios que estão governando as nossas vidas. E havia princípios que governavam esse povo. Agora a questão é, será que nós deveríamos resgatar esses princípios? Ou será que nós estamos vivendo fielmente esses princípios? Qual será? Será que realmente nós precisamos resgatar? Porque eu creio, e essa é a minha opinião, talvez você discorde de mim, você tem toda a liberdade de discordar, mas eu creio que nós perdemos muitos princípios da igreja primitiva, como a igreja primitiva vivia. A história nos mostra isso, que nós fomos perdendo algumas características e nós acostumamos com isso e achamos que está tudo bem, que está tudo correto. Mas antes de falarmos desses princípios, eu preciso lembrar vocês, ou eu preciso pensar que vocês, que antes desse versículo de número 42, Pedro está fazendo um discurso, Pedro está falando de Jesus Cristo, e ele começa falando da sua biografia, ou melhor, da biografia de Jesus. Quem era Jesus? Quem é Jesus para você? Fundador de uma religião? O que norteou a igreja primitiva é que Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o Cordeiro de Deus e que ele veio tirar o pecado do mundo. Era isso que Pedro estava ensinando nesse capítulo de número 2 ou nesse discurso. Pedro estava falando da biografia de Jesus, de quem ele era, como foi o seu nascimento, mas também estava falando da sua morte, da sua ressurreição e da sua volta. O que regia as ministrações, as pregações dos apóstolos, estava baseada no nascimento de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição e na sua volta. A igreja tem falado de tantas coisas, e essas coisas que são importantes, que são primordiais para o nosso estilo de vida, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele nasceu, que Ele veio em carne, que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Nós estamos esquecendo, nós estamos perdendo. E foi este discurso, e foi esta pregação que nós ouvimos, que nós lemos aqui o texto, que Jesus diariamente que o Senhor diariamente ia acrescentando aqueles que eram salvos. A pregação era de uma exaltação a Cristo. E o que nós estamos vendo nos dias de hoje, muitas vezes, a exaltação tem sido ao homem, a exaltação tem sido à instituição, e esquecemos que quem deve ser exaltado é o Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a mensagem que governa as nossas vidas. E ainda mais, Pedro anunciava a ascensão de Jesus quando ele volta ao Pai e senta ao lado do Pai, como nós lemos lá em Apocalipse. Precisamos voltar aos princípios que nortearam os primeiros cristãos nos dias dos apóstolos. Precisamos voltar a esses princípios. Nós estamos vivendo um tempo de uma polêmica que uma certa pessoa diz, olha, a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia não é suficiente. Eu não quero entrar aqui nessa temática, eu não quero entrar aqui numa discussão teológica, não é isso. Nós estamos vivendo tempos em que está se falando muitas coisas, mas o que realmente deveria ser falado, pregado, que era a salvação de pessoas, que era o arrependimento dos pecados, dos erros, isso não tem sido mais falado. Isso não tem sido mais ressaltado pela igreja. E nós também nem queremos ouvir isso. Eu vou ouvir lá, e só quero só pregação de pecado, que eu tenho que me arrepender. Estou cansado disso. Mas essa era a mensagem dos apóstolos. Era isso que eles pregavam pela manhã, à tarde, à noite. Era isso que eles pregavam quando iam para cidades circunvizinhas. Essa era a mensagem que eles estavam pregando. Quais foram os princípios que nortearam os primeiros cristãos? Quais foram os princípios que nortearam as suas vidas?
Porque foi esses princípios que deram sucesso à igreja primitiva. Foram esses princípios que levaram aos primeiros cristãos a observarem fielmente cada um deles e viverem cada um deles. Essa semana o Senhor falou comigo através do texto lá do prudente e do insensato. E o Senhor puxou a minha orelha falando, porque o texto fala que um ouviu a palavra e construiu na rocha. O outro ouviu a palavra e construiu na areia. Deus falou, todos ouviram, mas só um aplicou. Quantas coisas nós temos ouvido, quantas coisas nós ouvimos, melhor dizendo, que eu sou melhor, né? Quantas coisas nós ouvimos, mas nós não aplicamos. E falamos, por que Deus não muda? Por que Deus não transforma? Por que Deus não restaura? Nós ouvimos essa mensagem e acreditamos que essa mensagem, que esse texto é para aqueles que não se converteram ao Senhor, para aqueles que não receberam ao Senhor, mas o Senhor Jesus diz que todos ouviram, mas só um aplicou. A diferença da igreja primitiva à igreja de hoje é que ela ouvia a mensagem dos apóstolos e ela aplicava esses princípios. E o primeiro princípio que eu quero pensar com você nesta manhã, refletir nesta manhã, é o princípio da perseverança. Nós estamos vivendo um tempo onde os nossos jovens, é uma geração que não persevera, sim ou não? Desiste facilmente. Casamento hoje, a geração já casa falando, se não der certo amanhã, eu separo. Mas o texto aí, em capítulo 2, verso de número 42, diz que eles se dedicavam ao ensino, eles perseveravam ao ensino. Eles mantinham ao ensino dos apóstolos, ao partir do pão, às orações. O que é perseverança? É a qualidade daquela pessoa que não desiste facilmente. É que nós estamos vivendo hoje uma geração que muitos cristãos estão desistindo facilmente. Na primeira adversidade, na primeira aflição, na primeira situação, no primeiro não de Deus, desiste. Deus fala não, irmãos. Deus não vai falar sim em todo o tempo, porque Ele é Pai. Porque Ele precisa nos ensinar a lidar com a frustração, a lidar com a decepção, a lidar com a dificuldade. E o verso de número 42 diz assim, eles se dedicavam ao ensino. Vamos pensar na perseverança pensando em ensino. Havia disposição dos apóstolos para pregarem, para ensinarem. Os apóstolos estavam dispostos a ensinar. Na igreja hoje, nós temos disposição, temos pessoas treinadas, prontas para ensinar. Mas também na igreja primitiva, havia a disposição da igreja, ou havia a disposição do cristão de aprender. E hoje? Escola bíblica? Não tem mais. Discipulado? Tem que ver um dia aí, uma hora que dá, a gente estuda, porque agora não dá não. Agora eu tenho muita coisa para fazer. Na igreja primitiva, versículo de número 42, diz que eles se dedicavam ao ensino. E nunca houve, presta atenção nisso, irmão, nunca houve uma geração com tantos recursos, com tantas coisas para aprenderem a palavra do Senhor como no dia de hoje. Tem na internet, tem CDs gravados, tem DVDs gravados, tem podcast, tem vídeos, tem uma infinidade de coisas para o cristão aprender a palavra do Senhor. Qual foi a última vez que você fez um estudo da palavra do Senhor? Poucas pessoas me procuram e dizem, olha, pastor, eu estava estudando tal coisa e eu não entendi, o senhor pode me explicar isso? Pouquíssimas. Na igreja primitiva, havia disposição de aprender a palavra do Senhor. Não existe uma geração tão farta e tão rica como a de hoje para aprender a palavra do Senhor. Discipulado, culto de estudo, escola bíblica, mas muitas vezes isso é desprezado. Muitas vezes isso é desprezado pelo cristão.
Ou o cristão quer uma facilidade. Eu tenho certeza que talvez aquilo que eu estou falando aqui, a hora que você sair da porta, você não, porque você está ouvindo, está aprendendo, mas muitas pessoas que vão às igrejas, o pastor prega, prepara o estudo, prepara a ministração e diz, olha, isso vai ser importante, um alimento farto para a igreja. Quando a pessoa sai da porta da igreja, ela não lembra mais nenhuma palavra que o pastor falou. Ela não lembra de nenhum texto bíblico que foi citado. Ela não volta para sua casa e diz, eu quero ver se o pastor que ele falou é verdade mesmo. Eu vou rever tudo isso para ver se aquilo que ele falou é verdade. Nós somos uma geração que estamos acostumados a receber informação. Porque eu pego o meu aparelho aqui e eu preciso de qualquer informação, em segundos eu tenho essa informação na mão. Para que eu vou aprender? Estamos vivendo um tempo de uma geração que quer só informação, mas não quer conhecimento. Não quer compreender a palavra. Não quer viver a palavra. Quantas pessoas aqui na igreja que são discipuladores prepararam o estudo, prepararam para ministrar e daqui a pouco a pessoa diz, olha, hoje não vai dar, viu, porque aconteceu alguma coisa aqui, eu não vou poder estar no discipulado. Eu não vou vir mais no discipulado. Tem muita coisa para fazer, estou muito cansado. A igreja primitiva, ela se dedicava ao ensino dos apóstolos. E a dedicação no ensino. Quando eu me converti, eu não ia para a igreja sem um caderno, sem uma caneta, para anotar tudo aquilo que estava sendo ministrado. Eu tenho uma pasta cheia de cadernos lá, de folhas, de estudos, de que eu ouvi, do que eu aprendi, agendas cheias de estudos. Eu anotei. É que toda vez que eu vou fazer uma ministração, às vezes eu recorro a estas agendas, a esses cadernos, para procurar ali alguma coisa. Nós precisamos aprender, queridos, que nós precisamos nos dedicar ao ensino da palavra do Senhor. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Mas também diz que eles se perseveravam na comunhão. Vamos pensar na comunhão pelo viés da perseverança. Como é difícil hoje o relacionamento. Né? Como eu disse, os equipamentos eletrônicos, a pandemia e tantas outras coisas têm impedido que a cada dia a gente se relacione. Comunhão fala de relacionamento. Eles se relacionavam, eles falavam, eles se conversavam. Esses dias nós estávamos em casa, e não acontece na casa de vocês, só na minha casa. Estava todo mundo na mesa, só que cada um no seu celular, cada um no seu mundo. Não acontece na casa de vocês, mas na minha acontece. Tempo de mesa é o tempo de conversar, é o tempo de sabermos como que está cada um, qual foi o seu dia, como foi. Isso está sendo roubado da igreja, está sendo roubado das pessoas. E a igreja primitiva, ela se relacionava. Comunhão fala em harmonia, fala em concordância. E o cristianismo hoje vive uma crise de comunhão. O cristianismo hoje vive uma crise de relacionamento. Quando nós somos chamados para influenciar lá fora está nos influenciando. Lá fora está deturpando os princípios e os valores do cristianismo. A maior crise da igreja não é financeira. A maior crise da igreja é de relacionamento. É de se relacionar. Eles perseveravam no partir do pão. Não é isso que fala aí no versículo de número 42? Eles dedicavam ao ensino, perseveravam no ensino,
a comunhão, perseverava no relacionamento e no partir do pão. Domingo passado, do que mesmo eu preguei domingo passado? Qual foi o tema do domingo passado? Eu falei sobre a ceia, a importância da ceia. A igreja primitiva, ela se dedicava ao partir do pão. Sabe por quê? Porque o partir do pão fazia lembrar da morte de Cristo. Porque o partir do pão os fazia lembrar da ressurreição de Cristo. Porque o partir do pão os fazia relembrar ou lembrar a vinda de Cristo. Por isso, eles eram tão dedicados ao partir do pão. Porque esse simbolismo, ou esse ato, ou essas atitudes os remetiam a princípios importantes da sua vida. A morte, a ressurreição e a volta do seu Senhor. Por isso a ceia é importante. E como eu falei domingo passado aqui, hoje as pessoas trocam o culto de ceia por qualquer coisa. Por um passeio, por uma visita, por um descanso. A ceia é algo importante que nós devemos resgatar como cristãos. É o culto mais alegre, é o culto que nós devemos vir com a melhor roupa, preparar a nossa vida para entregar ao Senhor Jesus, em gratidão, em amor pelo seu sacrifício, pela sua morte, pela sua ressurreição. Mas eles também perseveravam na oração. E por isso eles foram revestidos de poder. A igreja primitiva começou, ela explodiu com um grande derramar do Espírito Santo de Deus. E aí eu quero abrir um parênteses e contar uma história. Certa vez algumas pessoas chegaram para o pastor e, como as pessoas desta igreja, desta comunidade que gostam de estudar, e diz: pastor, estou com uma dúvida. Eu tenho lido que a palavra do Senhor diz que nós temos que nos encher do Espírito Santo. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu me encho do Espírito Santo? E o pastor pegou esses 3 jovens, como é aqui nesta igreja, os jovens gostam da palavra, querem aprender a palavra. O pastor disse a esses 3 jovens: olha, tome essa peneira, vai lá no rio e enche essa peneira d'água. E assim vocês vão aprender o que é se encher do Espírito Santo. E os 3 jovens desceram, ou foram até o rio, com aquela peneira, e no meio do caminho falaram: o pastor está de brincadeira com a gente, o pastor está querendo gozar com a nossa cara. Imagina, como que vai encher a peneira de água? Aí o outro falou: eu não vou cair nessa não, isso é pegadinha. Isso é igual essas coisas que vêm no WhatsApp, no Facebook, isso aí é pegadinha, eu não vou participar disso não. E ficaram ali discutindo por 1 hora perto do rio, se iriam encher a peneira d'água ou não. E 2 pegaram e desistiram e foram embora, e um continuou lá e ficou pensando como ele iria encher aquela peneira de água. O pastor então foi até eles, procurar os jovens para ver se eles tinham obedecido, se eles estavam no rio, se eles estavam lá enchendo. E o pastor chegou lá e encontrou apenas aquele jovem pensando como ele iria encher aquela peneira d'água, como é que ele tinha que fazer para aquela peneira d'água ficar cheia de água. E disse assim para o pastor, quando viu: olha, pastor, eu já pensei, mas é impossível encher essa peneira de água. Pois o pastor disse: então eu vou te ensinar como é que você tem que fazer. Pegou a peneira, colocou dentro do rio, e falou: é assim que você vai ser cheio do Espírito Santo. Porque essa peneira só fica cheia d'água quando você mantiver ela mergulhada dentro do rio. Quando você tira a peneira do rio, ela se esvazia. Assim é com o Espírito Santo. Você vai ser cheio do Espírito Santo à medida que você mergulhar nele, mergulhar nas águas do Senhor e permanecer lá.
Como é que nós vamos ver manifestação de poder de Deus na igreja se nós não oramos? Se nós não nos reunimos para a oração? No livro de Atos, no capítulo 3, diz que Pedro e João subiam para a oração na hora nona. Quem lembra daquele coxo que foi curado na porta do templo? Só há milagre, só há manifestação do poder de Deus aonde há oração, aonde há busca. Os apóstolos, ou os primeiros cristãos, eles perseveravam no templo. Esse é o segundo, esse é uma outra questão da perseverança. Eles perseveravam no templo. Eles não deixavam de congregar. Vá comigo em Hebreus capítulo 10, verso de número 25. Irmão, se você não pode falar nada, diz amém. Você não pode dar um glória a Deus, diz ai de mim, mas fala alguma coisa. Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 25, diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha o que o autor de Hebreus está falando. Não nos deixemos de congregar, como é costume de alguns. O cristão, ele congrega. O cristão faz parte do corpo. Ele se relaciona com o corpo de Cristo. Ele está ligado ao corpo de Cristo. Ele se mantém mergulhado no corpo de Cristo. Os primeiros cristãos que nós lemos aí em Atos capítulo de número 2, pode voltar lá, eles se dedicavam à oração, eles se dedicavam a estar no templo, nas casas, meditando na palavra, orando, estudando. Salmo 122, verso de número 1 e 2, não precisa abrir, diz assim: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Mas infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas deixam de congregar por qualquer coisa. Precisamos voltar urgentemente ao princípio da perseverança. Precisamos perseverar, mesmo que o pastor é chatinho, a ministração dele é chata. Mas você não vem aqui por causa de mim, você não vem aqui por causa do ministério de louvor, você vem aqui por causa do seu Senhor. Porque quando quem estiver aqui falando, ministrando a palavra, quem estiver aqui ministrando o louvor, ele está sendo servo do Senhor, usado pelo Senhor, pelo poder do Espírito Santo, e Deus quer falar com você. E Deus tem algo para a tua vida. E Deus tem algo que quer reparar na sua vida, que quer restaurar na sua vida. Devemos abraçar com diligência o princípio da perseverança. Existem muitas pessoas que dizem no primeiro dia do ano, não aqui, em outro lugar, não aqui. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Quando chegou em fevereiro, já esqueceu disso. Já esqueceu da promessa. Esse ano eu vou voltar a estudar. Esse ano eu vou fazer tal coisa. Esse ano eu vou estudar, eu vou pegar, eu vou me dedicar, eu vou aprender. Precisamos aprender a colocar o princípio da perseverança nas nossas vidas. Princípios esses que nortearam a igreja primitiva, que nortearam a vida dos primeiros cristãos. O segundo princípio que norteou a vida dos primeiros cristãos, ou a vida da igreja primitiva, foi o princípio do temor. Atos, capítulo 2, verso de número 43. Todos estavam cheios de temor. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. É o que diz a palavra lá em Provérbios, capítulo 9, verso de número 10. Temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. E temor não tem nada a ver com medo.
Temor tem a ver com reverência, temor tem a ver com respeito. Temor está relacionado ao respeito mútuo, ao respeito às lideranças, ao respeito aos mais velhos. Nós estamos vivendo uma geração que não existe respeito nenhum aos mais velhos. Mas eu sou da época, não faz muito tempo, que minha mãe, meu pai, avô, sei lá, alguém mais velho dizia, ó, vai para lá porque a conversa aqui é de adulto. Hoje não, a criança se mete na conversa, aponta o dedo para o pai, aponta o dedo para a mãe, diz o que tem que fazer. Vai no ônibus, o camarada está sentado num lugar que é reservado à pessoa mais experiente, da melhor idade. E quando vê uma pessoa que ele deveria dar o lugar, bate um sono, ele dorme na hora, é instantâneo. Porque nós estamos vivendo uma geração que não foi ministrado, ensinado o temor. Não foi ministrado o respeito. Não há mais respeito por ninguém. Não há mais respeito pela esposa, nem pelo esposo. E o temor está relacionado ao princípio da honra. Cantamos aqui, a ti toda a honra. Se nós não conseguimos honrar nem aqueles que estão ao nosso lado, que nós estamos vendo, quanto mais ao Senhor Jesus. Eu falei aqui domingo passado sobre isso. O Senhor prepara a ceia, o Senhor nos chama para ceiar, prepara tudo e nós não vamos ver a ceia do Senhor. Estamos honrando ao Senhor? Nosso testemunho lá na empresa, lá na escola, onde nós estamos, a nossa atitude honra ao Senhor? Em 1 Samuel, capítulo 2, verso de número 30, esse eu quero que você abra a sua Bíblia. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, perdão. Capítulo de número 2, verso de número 30. Querido, nós estamos num ano de fundamentação, então eu tenho procurado trazer ministrações de fundamentação do cristianismo, de fundamentação da palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso de número 30. Diz assim, portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram. E eu nem vou terminar de ler o versículo. Porque o Senhor diz assim, eu honrarei aqueles que me honram. Muitas vezes queremos ser honrados pelo Senhor, queremos que o Senhor atenda os nossos chamados, o nosso clamor, o nosso pedido, mas a questão é, temos honrado ao Senhor? Presbíteros, ou seja, os pastores, líderes, discipuladores, eles devem ser honrados. A palavra do Senhor diz assim, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Hoje em dia, os pastores, discipuladores, não são honrados. São vistos como funcionários da igreja que devem fazer isso ou aquilo. Os nossos pais são dignos de honra. Nossas esposas, nossos esposos, nossos filhos são dignos de honra. Em Deuteronômio capítulo 5, verso de número 16, diz assim, honra o teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Você jovem que está me ouvindo aqui ou em casa, quer prolongar a sua vida, honra o seu pai e sua mãe. Se algo que Deus quer que a sua igreja viva é o princípio da honra. Se realmente nós queremos o crescimento da igreja nos dias de hoje, se realmente nós queremos que as pessoas voltem ao Senhor, nós precisamos voltar aos princípios de praticar o princípio da honra. E os nossos filhos não honram nem o pai nem a mãe, vão honrar a Deus? Nós estamos vivendo um tempo onde os alunos não respeitam, não honram seus professores, não respeitam seus professores, vão honrar a Deus?
quisermos de fato ver o crescimento da igreja nos nossos dias, precisamos voltar ao princípio do respeito mútuo. A palavra diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Resultado da aplicação do princípio do temor, davam condições para os apóstolos para serem instrumentos para operarem maravilhas, sinais e maravilhas no meio do povo. Será que nós precisamos voltar a aplicar esse princípio da perseverança, da honra? Deus não vai operar onde existem desrespeito e desonra. Deus não opera onde onde não existe respeito e nem honra nem consideração. A igreja que vive esse princípio, o princípio da honra, verá as maravilhas e sinais sendo operado em seu meio. Precisamos voltar aos princípios que nortearam a igreja e o cristianismo nos dias dos apóstolos. Porque esse é o segredo do sucesso da vida cristã, do cristianismo. Terceiro princípio que eu quero falar com você nesta manhã é o princípio do compartilhar. Verso de número 45. Atos 2, 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. A igreja primitiva, os primeiros cristãos, compartilhava tudo. Compartilhava seu tempo junto. Hoje, é o pai num quarto, a mãe no outro quarto, a mãe na cozinha, o filho no seu quarto, num quarto, outro filho no outro quarto, ou outro na sala. A igreja primitiva compartilhava tudo, inclusive o seu tempo. Compartilhava os bens materiais, mas também compartilhavam os alimentos. E também compartilhavam o poder. Lembra do coxo que eu falei? Pedro e João estão descendo ao templo, estão indo ao templo, porque eles congregavam, estavam lá para orar, para buscar ao Senhor, e encontram o coxo, e o que Pedro diz? E que Pedro diz para aquele coxo? Olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. A igreja primitiva compartilhava tudo, inclusive o poder de Deus sobre as suas vidas. Eu fui convidado a falar com uma igreja lá nos Estados Unidos, gravar um vídeo e enviar lá para a igreja dos Estados Unidos, e o tema era servir com propósito, ou serviço com propósito. Sabe qual é o verdadeiro serviço ao Senhor? Servir ao Senhor é compartilhar a palavra de Deus. É ensinar, é discipular, é batizar. E eu quero te dar uma notícia. No final do mês, no último domingo, nós teremos batismo. A igreja primitiva compartilhava todas as coisas. E à medida que ela aprendeu a compartilhar tudo, ela resolveu muitos dos seus problemas. Problema da indiferença, pois todos tinham tudo em comum. Ninguém era maior, ninguém era menor, todos tinham tudo igual. Eu não estou falando aqui de um comunismo cristão, não é nada disso. Só que eles compartilhavam com as necessidades de cada um. Resolveram o problema da necessidade, porque os necessitados eram assistidos, eram cuidados. Eu tenho certeza que existe alguém perto de você que necessita de alguma coisa. Nem que for de um abraço. Nem que for de tô aqui, tô te ouvindo. Conta comigo. A igreja primitiva também resolveu o problema da autossuficiência, pois quem tinha repartia com quem não tinha. Eles compartilhavam com alegria. Eles compartilhavam com sinceridade de coração. Algumas versões dizem singeleza de coração. Devemos compartilhar aquilo que nós temos. E eu estava falando para aquele grupo
de pessoas lá dos Estados Unidos, dessas mulheres lá dos Estados Unidos que estão um trabalho que elas estavam fazendo lá. Todo esse tempo que vocês estiveram juntas, aprendendo, estudando da palavra, agora é o momento de vocês compartilharem tudo aquilo que Deus fez na vida de vocês, tudo aquilo que vocês aprenderam do Senhor. E é para nós também esse tempo, compartilharmos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, compartilhar aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Se você tem conhecimento, compartilhe o teu conhecimento. Se você tem uma experiência poderosa com o Senhor, compartilha dessa experiência poderosa do Senhor. Pastor, eu não tenho nada, mas você tem um sorriso. Compartilhe esse sorriso. Você tem 2 braços. Abrace. Compartilhe tudo o que você tem. Se você tem carisma, aperte a mão, abrace. Precisamos aprender esse princípio de compartilhar. E quero terminar com o último princípio, o 4º princípio. Existem outros, mas eu quis trabalhar apenas esses quatro hoje. É o princípio da adoração. A igreja primitiva adorava ao Senhor. Era a marca registrada da igreja primitiva, a adoração ao Senhor. Vamos ver lá em Atos capítulo 2, verso de número 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. Louvando a Deus. Uma igreja que adorava, era a marca desta igreja, era a marca destes cristãos. Adoravam ao Senhor. Amavam ao Senhor. Louvavam. O que é louvar? Quer louvar? É declarar as virtudes de alguém. Isso é louvar. Quando você está louvando ao Senhor, você está declarando as virtudes do Senhor. Louvar não é adoração. Faz parte da adoração. Diz aí o texto que eles louvavam a Deus, ou eles declaravam as virtudes do seu Deus. E à medida que eles faziam isso, caía na graça do povo. É mais fácil para a mensagem do Evangelho. Minha oração hoje, querido, é que os cristãos de hoje, dos nossos dias, possam aprender e aplicar nas suas vidas esses princípios. O princípio da perseverança, o princípio do temor, do respeito, da honra, de compartilhar, o princípio da adoração. E um princípio que eu não falei, que é o princípio da fé. Qual foi a última vez que você compartilhou da sua fé com alguém? Qual foi a última pessoa que você evangelizou, que você trouxe um direcionamento do Senhor para essa vida? Não podemos esquecer que nossas ações e nossas reações falam tão alto que as pessoas vão escutar de fato o que nós estamos dizendo. Às vezes eu não preciso abrir a boca para falar de Jesus, mas os meus atos, as minhas reações mostram realmente de quem eu sou. O que eu creio, o que eu confesso. Você, quando foi batizado, o pastor disse lá, fulano de tal, em base à sua confissão de fé, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É confessar, é dizer, é mostrar aos outros aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. O princípio da fé. O que conforta o nosso coração é saber que o Espírito Santo está hoje disponível para todos nós. Amém? Quero que você se coloque de pé aí no seu lugar. O Espírito Santo de Deus está disponível aqui. Para quem quiser acessá-lo nesse momento. Para quem quiser buscá-lo nesse momento. O texto diz que eles compartilhavam de tudo. Eu quero que nesse momento nós possamos compartilhar da presença do Senhor. Então não é o momento de você andar, nem de ir ao banheiro, nem de conversar. Esse é o momento de compartilharmos da presença do Senhor. De participarmos e desfrutarmos da presença daquele que nos salvou. Daquele que nos amou primeiro. Daquele a qual nós experimentamos seus milagres, sua salvação.
momento é tempo de nós compartilharmos da palavra de Deus. Pastor, mas eu tenho falado e as pessoas não querem ouvir. Demonstre através das suas ações, das suas atitudes. Porque elas vão ouvir tão alto quanto você erguer sua voz. Vamos participar da presença do Senhor nesse momento. Quer se encher do Espírito Santo? Mergulhe nas águas do Espírito Santo nesta manhã. Se você entrou neste lugar entristecido, chateado, cansado, oprimido, abatido, o Senhor está aqui. E as suas águas querem te limpar, te purificar, te fortalecer. Pastor, eu entrei nesta manhã neste lugar sedento, pois o Senhor quer te dar águas vivas nesta manhã. Pastor, eu entrei neste lugar faminto. O Senhor já te deu o maná, o Senhor já te deu o pão. Desfrute disso agora. Digere desse alimento espiritual que o Senhor te deu. Fortaleça, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Vamos dar a oportunidade, se Deus quiser usar os seus profetas nesta manhã, neste lugar. Se o Senhor quiser usar os seus profetas, que Ele use, nós estamos prontos a ouvir ao Senhor nesta manhã. Nós já ouvimos através da mensagem, mas se o Senhor quiser falar através de um servo dele, se o Senhor quiser falar através de um louvor, de uma adoração, nós estamos prontos a te ouvir, Senhor. Estamos aqui para compartilhar esse tempo precioso da sua presença. Estamos aqui, Senhor, obrigado por esses irmãos que estão do meu lado, Senhor amado. Se você sentir de abraçar alguém, abrace. Se o Espírito Santo te levar a orar por alguém, esse é o momento, esse é o tempo. Nós estamos aqui compartilhando da presença do Senhor. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, peça ao Senhor nesse momento. Pastor, eu preciso de fé. A palavra do Senhor diz assim, que quem tem fé, quem não tem fé, peça a Deus. Se você precisa de sabedoria, peça ao Senhor, porque Ele vai te dar sabedoria. Pai, eu quero orar nesse momento, e que o Senhor traga, Senhor Deus, sobre a vida daqueles que estão te buscando, Senhor Deus, de todo o coração, daqueles que abriram, Senhor Deus, o seu coração, e enche as suas peneiras agora com sua água, a água do Espírito Santo, Senhor. Não água que bate, Senhor Deus, na canela, mas que cheguem aos seus joelhos, que cheguem, Senhor Deus, aos seus lombos, que cubra completamente as suas vidas, Senhor. Aqueles que querem falar em línguas, Senhor Deus, ativa o dom de línguas nesta manhã. Aqueles que querem, Senhor Deus, o dom de profecia, ativa o dom de profecia nesta manhã, neste lugar. Pai, aquele que quer ter visões, abra os olhos espirituais nesta manhã, Senhor. Pai amado, que o Senhor possa agir em nosso meio. Se você fala em línguas, começa a falar em línguas neste momento. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Se você quer louvar ao Senhor, começa a declarar as grandezas do Senhor. Eu não sei o que falar ao Senhor, começa a declarar que Ele é santo. Declara que Ele é santo, declara que Ele é grande, declara que Ele é majestoso, que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Senhor da sua vida. Ele te salvou, Ele te amou, Ele te resgatou. Você estava indo à morte, você estava indo ao cativeiro, e Ele te tirou do cativeiro, Ele te deu liberdade, Ele te amou primeiro. Ele te ouve em todo momento, cada vez que você o busca, cada vez que você o chama, cada vez que você invoca o seu nome, Ele atenta à sua oração, Ele atenta à sua voz. O Senhor está aqui nesta manhã, desfruta da tua presença. Você não precisa de mim. O Senhor Jesus rasgou o véu. Todos podem entrar no Santo do Santo através de Cristo Jesus. Todos podem ser tocados agora pelo poder do Espírito Santo, porque Jesus Cristo é o mesmo hoje, é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo de sempre. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o mesmo naquele dia que você encontrou e que seu coração se encheu de alegria, porque Ele te resgatou, porque Ele te salvou. Ele é o mesmo hoje, é o mesmo que está aqui. Por isso desfrute da presença do Senhor. Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome nesta manhã. Declaramos que Tu és o Senhor, Tu és santo, Tu és Senhor realmente digno de toda a honra, de todo louvor e todo poder a Ti, e que Teu nome seja glorificado, e que Teu nome seja exaltado, Senhor. Pai, manifesta os Seus sinais no nosso meio. Nós queremos ser uma igreja que é a manifestação do Seu poder, manifestação da Sua glória. Pai, nós oramos para que pessoas sejam curadas, que elas sejam curadas hoje, Senhor.
Pai, aqueles que têm enfrentado problemas financeiros, problemas em seus casamentos, com seus filhos, Pai, opera um milagre em suas vidas, de resgate, de salvação, de libertação, Senhor Deus, daqueles que pertencem a Ti, Senhor amado. Nós te louvamos, ó Deus, nós te louvamos, ó Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Desfruta da presença do Senhor. O Senhor fala de muitas formas. A presença do Senhor está neste lugar. Eu posso sentir uma grande presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Ele quer te curar nesta manhã. Ele quer te salvar nesta manhã. Ele quer restaurar a sua vida, seu ministério, seu chamado, sua casa, sua família, seus filhos. O Senhor quer, esse é o desejo do coração do Senhor. Deixa o Senhor conduzir a sua vida. Deixa o Senhor direcionar a sua vida nesta manhã. Deixa o Senhor direcionar a sua semana. Peça ao Senhor, Senhor, tudo aquilo que eu ouvi hoje, não permita que eu saia deste lugar e já, quando chegar na minha casa, não lembre mais. Eu quero guardar, Senhor Deus, marca no meu coração as Tuas palavras. Marca, Senhor Deus, me faz lembrar no momento da aflição, no momento da adversidade, me faz lembrar das Tuas promessas, me faz lembrar, Senhor Deus, da Sua salvação, me faz lembrar que Tu és um Deus que sara a nossa terra, que cura as nossas vidas, ó Deus. Oh Pai, o mundo quer nos separar, o mundo quer nos dividir, porque Satanás está pronto para nos devorar, Senhor Deus, mas nós queremos estar firmes contigo, unidos em comunhão, Senhor amado. E o mundo quer separar, o mundo quer acabar com a comunhão, com o relacionamento. Visita, Senhor Deus, essas casas, daqueles que estão me ouvindo nesta manhã, que o Senhor visite a sua casa neste momento, sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus pais, seus irmãos, que todos sejam alcançados pela glória do Senhor, pela salvação. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está alegre com o Senhor, recebeu a palavra do Senhor hoje, dê um grande aplauso ao Senhor, glorifica ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sente-se por um instante. Quero dar alguns recados rapidamente. Primeiro, que no próximo domingo nós estaremos apresentando um bebê ao Senhor. Amém? Quantos se alegram? Amém? Nós estaremos apresentando o bebê do Evandro e da Ellen. O próximo domingo é 15, né? Nós vamos estar apresentando. E no final do mês, no último domingo do mês, nós teremos o batismo. Amém? Quantos se alegram com isso? Amém? O irmão Denis decidiu se batizar. Nós estamos muito, mas muito felizes com Deus em nossas vidas, que não vai permitir que nós terminemos um ano sem um único batismo. Deus é fiel. Amém, irmãos? Amém, Deus é fiel. Amém. Eu quero orar pela tua vida financeira nesta manhã, aqueles que têm sido fiel com seus dízimos, com suas ofertas. Eu quero orar por você. Do jeito que você está, fique aí, fique desse jeito, porque quero orar por você. Pai, te dou graças nesta manhã. Pai, por aqueles que têm sido fiel com seus dízimos, com as suas ofertas. Senhor amado, tua palavra lá em Malaquias diz que se nós somos fiéis com o Senhor vai abrir as comportas do céu sobre as nossas vidas. Pai, é a palavra do Senhor. Tu és o único Deus que diz, faça prova de mim. Pai, como é bom saber que o Senhor cumpre todas as suas promessas, que o Senhor é fiel. Nenhum outro Deus, Mamon não diz isso, mas o Senhor diz, seja fiel a mim e faça prova de mim. Porque o Senhor cumpre as suas palavras, o Senhor cumpre as suas promessas. À medida que somos fiéis com o Senhor se demonstra fiel com a sua igreja. Obrigado, Senhor, por aqueles que têm sido fiel. Mas eu oro mais uma vez, Senhor Deus, para que o Senhor dê semente aos semeadores. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, se você preparou aí a sua oferta e vai fazer a devolução do seu dízimo, no final do culto você pode levar ali atrás, tem um cesto, você deposita ali. E agora eu quero te convidar a você ficar de pé. Quero orar por você, que o Senhor nos despeça em paz, que o Senhor nos leve de volta à nossa casa, que você tenha uma semana de conquista, de vitória, amém? Amém. Se você tiver alguma decisão importante para tomar, o Senhor vai te dar sabedoria
para que você faça a escolha correta, a escolha certa. O Senhor vai te dar estratégia. Você que tem pedido estratégia do Senhor, o Senhor vai te dar estratégia. Amém? Atente, porque às vezes o Senhor está falando e a gente não está se atentando, nós não estamos ouvindo. Então, treine o seu ouvido a ouvir a voz do Senhor. Né? E você, para que Deus fale com você de uma forma especial, te dê estratégia para a vitória. Amém? Curve a sua cabeça, eu quero orar por você nesta manhã. Pai, te dou graças pela vida dos teus filhos nesta manhã que estão aqui, louvando, adorando o teu nome, que foram alimentados, Senhor Deus, pela tua palavra, que entregaram a ti, Senhor Deus, sacrifícios de louvores, declararam a tua grandeza, a tua majestade, o teu poderio, Senhor Deus, experimentaram da tua glória, da tua presença. Somos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor é fiel, cumpre a tua promessa que quando 2 ou 3 estiver reunido em teu nome, o Senhor estaria ali, o Senhor está aqui hoje conosco, sentimos a tua presença, a tua glória no nosso meio. Pai, que o Senhor nos despeça aos nossos lares agora em paz, guarda a nossa volta à nossa casa, guarda a nossa semana, Senhor amado, que o Senhor nos dê sabedoria para vencer os obstáculos, para derrubar os gigantes, Senhor Deus, nos dá estratégia para vencer os inimigos, ó Deus, é o que nós te pedimos nesta manhã. Obrigado pelos dízimos, pela devolução do dízimo, pelas ofertas, Senhor Deus, obrigado pelos teus filhos serem fiéis à tua casa, à tua obra, que o Senhor possa honrar a cada um deles, porque eles têm te honrado, Senhor Deus, em todos os aspectos da sua vida. Somos gratos a Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Deus te abençoe, um bom domingo